Bom, como eu sou o dono do canal, eu posso usar o microfone assim, então... E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje é o dia de um vlog muito especial, na verdade o primeiro, com participação da Amanda Pascoal. Ela que já deu uma palhinha lá naquele programa do... O Conversa com o Bial, já foi. Conversa do Bial. E qual é a coisa da Amanda? Ela é engajada com a causa autista. A Amanda, ela é autista. E principalmente a causa dela está engajada em evitar a propagação de mitos, principalmente de charlatães, porque de repente o pai tem um filho autista. Às vezes ele não aceita, às vezes ele é leigo, não sabe como se relacionar com o filho ou como... Enfim, tem todas essas características, tem todas essas coisas envolvidas e os charlatões eles se aproveitam para poder ganhar dinheiro das formas mais picaretas possíveis. Então, nesse vídeo chamado Autismo Tem Cura, a gente vai saber um pouco mais o que realmente é o autismo e por que não tem cura, porque não é uma doença. Tadã! Vamos começar. Autismo tem cura, Amanda? Não. Da mesma forma que não existe cura para você ser um chinês, por exemplo, ou você ser alto ou ser baixo, né? Que não é uma doença, né? A princípio. Na definição, autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. A gente já tem bastante evidência científica para ter certeza que ele tem uma origem genética e poligênica. Porque, por exemplo, a síndrome de Down, ela está lá só num cromossomo, né? Tem 3 cromossomos, você vê ali facilmente, né? Outras condições, tipo hemofilia, também está só um genezinho ali no cromossomo X, né? Então ali é muito fácil de identificar. Mas o autismo é poligênico, ele está espalhado por vários genes do nosso corpo, né? Do nosso DNA. E não tem ainda, identificamos todos eles, ainda tem 1000 genes sendo estudados como possíveis associados ao autismo, né? Então não existe nenhum exame genético que vá dar um diagnóstico de autismo e nem tem como você fazer um exame para ver de quem veio, de onde veio, para onde vai, né? Porque não está ainda definido tudo, mas a gente já tem certeza de que a genética é a origem. Então, se não é uma doença, o autismo na verdade é só uma condição? É uma condição. E pela forma como a nossa sociedade está estruturada, é uma deficiência. Entendo. Então é basicamente uma coisa que a gente não conhece e que a gente tem um mau julgamento? As pessoas têm muito dessa história de que autismo é um mistério, que não se sabe muitas coisas, que não sei o quê. Mas a gente já sabe de muitas coisas, a gente já sabe que é genética, a gente já sabe sobre o transtorno do processamento sensorial. A gente já, inclusive nesses últimos anos, a gente está sabendo muito mais do que a boa parte da história. E eu acho que o principal motivo pela qual foi tão misterioso por muito tempo é que todas as conclusões, todas as observações, tudo era só feito a partir da observação dos neurotípicos das pessoas autistas. Não eram as pessoas autistas falando por elas mesmas o que elas sentiam, o que elas viviam, né? Então, basicamente, nós não escutamos também as pessoas autistas sobre como é que elas se sentem e sobre como talvez elas também gostariam de ser tratadas. Mas me diga, Amanda, teve uma vez aí navegando ali pelo WhatsApp, navegando ali pela internet, eu me deparei com uma notícia muito velha e uma notícia que continua sendo compartilhada. Vacina causa autismo? Não, isso já está muito mais que provado, né? O Andrew Wakefield, o cara que começou essa história, né? Ele fez o estudo dele com 12 crianças, né? Colhendo o sangue delas numa festinha de aniversário. E aí apareceu depois um monte de falcatruas relacionadas a esse, né? Algumas crianças nem eram autistas, as outras já tinham o diagnóstico de autismo antes de tomar vacina, né? O blog Lagarta Vira Pupa fez um texto maravilhoso explicando todo tintim por tintim dessa história de que vacina não causa autismo, né? Que vai estar na descrição do vídeo. Sim. E tem lá também... já tem milhões de estudos, estudos com milhões de pessoas, com vários anos, e sempre reforçando, não tem nenhuma ligação entre vacina e autismo. Então, galerinha, se você vê um boato desse circulando, apaga e não compartilha, é furada. Tem mais algum outro boato relacionado ao autismo? Eu sou um pai, digamos assim, eu sou um pai de uma criança autista, acabei de descobrir
que eu tenho que você pode, qual é a dica que a gente pode dar para ele para olhar aquilo ali, já passa longe, não compartilha, é mentira. Sim. Como eu já disse, né, já temos bastante evidência de que o autismo é genético, de que é uma condição que vem desde a barriga, lá dentro do embriãozinho formando dentro da barriga da mãe até a morte da pessoa. Então, qualquer teoria, qualquer proposta de tratamento que vá diretamente contra isso, que já está evidenciado, já é furada. Se alguém querer dizer que vermes no intestino não causam autismo, que são parasitas, que são fungos, que é alergia ao glúten, à lactose... Nada disso tem fundamento. Meu Deus. Pois é, Amanda, mas esse negócio é muito estranho porque não é só com autismo, não. Eu tinha lá na época do ensino médio, eu conheci um cara que ele jurava que o atentado lá nas Torres Gêmeas foi coisa do próprio governo americano. E, sinceramente, eu já cheguei a acreditar numa nessa porque eu não batia bem das ideias. Mas me fala aí... por que será que a gente acredita em mitos como esse aí? O que você acha que leva a gente a acreditar? E eu acho que tem alguma coisa a ver com a Terra plana aí. O que vocês acham, meus jovens? A gente, infelizmente, está numa era de negação à ciência, né? Numa época muito difícil, em que as pessoas estão mudando as teorias da conspiração. Teorias da conspiração sempre existiram na história da humanidade, mas eu acho que o que está com força agora... Tanto é pela questão da internet, né? Porque cada um aqui tem o Facebook, tem o WhatsApp, então a pessoa pode espalhar uma notícia falsa sem ter que emitir para um país inteiro, como seria se emitisse na TV, né? Ficar mais privado ali. E outra coisa também é que as pessoas estão muito desesperadas. Uma carência na educação, elas querem acreditar em alguma coisa. Esse discurso de nós contra eles, de que tem uma conspiração, de que estão escondendo uma verdade, é muito sedutor, principalmente para pessoas em situação vulnerável. Entendo. Assim, a Amanda realmente é quem tem mais base para falar sobre isso, mas uma coisa que eu notei é que quando nós conhecemos menos de uma certa coisa, nós temos um conhecimento raso, isso nos leva a ter preconceito e talvez acreditar em histórias e negar um fato. Por exemplo, eu tinha um colega que ele era gago e já passavam para ele milhares de remédios assim absurdos. Então, assim, ele conseguiu tratar a gagueira de uma forma totalmente diferente com um profissional da área e foi ter que ir além daquele conhecimento. Então é verdade. Uma coisa que é interessante passar para vocês, galera, principalmente para não compartilhar esse tipo de coisa, tanto sobre autismo, aqui tá falando uma pessoa que tem um engajamento com a causa autista e que também está por dentro da coisa. E infelizmente aqui no Brasil a gente teve algum tempo atrás das teorias conspiratórias. Por exemplo, a gente teve uma volta do sarampo e, se eu não me engano, da poliomielite também, porque estava circulando no WhatsApp fake news a respeito de que, não, essa vacina está causando isso aqui. Então, as pessoas começaram a parar de tomar vacina e essas doenças que a gente estava praticamente erradicando elas voltaram. Então, a gente estava tendo muito caso de polio, muito caso de sarampo e isso é uma coisa que é irracional. É irracional. Então, assim, eu posso passar 3 dicas para vocês de não confiar numa fake news, entendeu? Primeiro, se o texto é apelativo, tem uma imagem ali com baixa resolução, porque a pessoa ela não teve nem o crédito de pesquisar realmente a fundo o que era, ela é um texto raso. Segundo, não tem fontes. Toda fake news, ela não tem fonte oficial, ela só fala aquilo ali. Alguma coisa aconteceu, compartilhe isso. Ela vai pedir para você compartilhar e ela não vai trazer fontes. Então ela também tem um texto, muito chamativo, é um texto que te pede mais para você compartilhar, ler aquela notícia e você compartilhar. Mas ela não tem fonte, é um texto raso e tem esse caráter apelativo de pedir mesmo. Normalmente não tem nenhum repórter que assina, né? Exato. E se você for ver publicações, por exemplo, do Ministério da Saúde, qualquer outras publicações, elas têm os selos embaixo assim, dos ministérios e dos órgãos competentes que possibilitaram aquela postagem de circular. Fica a minha dica. Para um pai que é autista, para alguém que tem um autista na família, das palavras de alguém que também o que você poderia passar para a gente, ensinar para a gente de como se relacionar com essas pessoas? Porque, ao meu ver, é um tratamento de cima para baixo. Primeiro, sou um pai,
descobrir que meu filho tem autismo. Como eu posso me relacionar com ele de forma que essa criança ela possa se desenvolver em sociedade de forma saudável e com o mínimo de preconceito dessas coisas que acabam acontecendo na nossa falta de conhecimento na área? Em primeiro lugar, presunção de competência. Né? Você presume que a pessoa está entendendo o que você está falando, que a pessoa vai conseguir fazer o que você está instruindo. Né? Você primeiro presume que ela consegue, até que se prove o contrário. E não o contrário, já presumindo, ele não entende, ele não vai dar conta, ele não isso, ele não aquilo. E isso é uma queixa muito comum, especialmente entre autistas não falantes. Né? A pessoa já chega presumindo a incompetência da pessoa. Outra coisa muito importante, respeito à autonomia da pessoa, né? Autonomia não é necessariamente você ser capaz de fazer coisas sem ajuda, né? O falecido Stephen Hawking, ele tinha autonomia, mesmo não sendo capaz de mover um músculo, porque ele tinha decisões sobre a vida dele, né? Decidir, não decidir também é uma escolha. Então, respeitar o que a pessoa deseja, né? Dentro, claro, dos limites do que for saudável, né? Do que é o legal, o que é a moral. Mas, assim, tem que respeitar a pessoa como ela quer ser tratada, a forma como ela deseja fazer as coisas. Se a criança quer ficar falando só sobre Pokémon, ela vai encontrar algum outro amiguinho dela que vai querer só falar sobre Pokémon. Ela não tem que ficar mudando o discurso dela para agradar quem não está afim de ouvir ela. Né? E outra coisa, ensinar a criança a ter autoestima, a se autorrespeitar, né? Principalmente começar a ensinar isso desde criança, mas serve para adulto também, né? Que ela não tem que fingir ser alguém que ela não é, ela não tem que querer destruir sua própria identidade para ter uma aceitação social. Entendo. Então, autistas são pessoas normais, como qualquer outras, não são alienígenas, não são nada disso, são pessoas como qualquer outras e, digamos assim, o que pode ajudar bastante também é muito amor, muito carinho e muito respeito dos pais, dos professores, dos amigos. E é isso, né? Incluir e poder tentar também ter empatia, de se sentir também como aquela pessoa se sente a partir disso. Sim, isso faz sentido. Outra coisa muito importante também é que quando você for pesquisar sobre autismo, né? Quando você for querer entender alguma coisa sobre autismo, pergunte aos autistas adultos, né? Pessoas autistas são os maiores especialistas sobre autismo. Fica a dica aí, final. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A Amanda, ela tem uma página no Facebook, onde ela tá... Duas páginas. Duas páginas? Tem o Primavera Autista e tem o Autismo em Evidências. Ah, muito bom. E você também, de vez em quando eu vejo você desmistificando alguma coisa, você escreve ali uns textos explicando mais sobre a história. Então tem tudo isso aí que também, se você for autista ou se você tiver um filho, você pode dar uma passada lá e ver algumas coisas assim, você ir aprendendo mais sobre isso. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e fui! Fechou. Muito obrigado.